Alô? Beleza, galera? A gente está ainda no assunto campo de concentração religioso. Bom, pois bem, o nazismo ele influenciou toda a Alemanha em relação à sua ideologia, principalmente a exclusividade de raça e ao problema com a perseguição de outros povos, né? Os judeus, eslavos, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, próprios alemães com deficiência. Os judeus, por exemplo, eram levados aos campos de concentração em trens, todos amarrotados, sem higiene, sem comida, sem água, sem nada, primeiramente com uma promessa de viverem num lugar melhor. Existia a promessa primeira de levarem eles para a ilha de Madagascar, onde lá eles viveriam isolados, mas tiveram a brilhante ideia de matá-los, principalmente os judeus. Mais ou menos 6 milhões de judeus mortos. E primeira promessa, mas foram levados à força, né? Chegando no campo de concentração, os mais fortes eram separados para o trabalho escravo, e os mais fracos e as famílias mais fracas percebiam como eles chegavam, né, com a debilidade física, mas também até mesmo pela aparência, eram enfileirados para entrar morte por pesticida em câmeras de gás, né? Essa morte era a base de cianeto, asfixiava os pulmões com uma promessa de higiene, né? Então vocês vão entrar aqui para tomar banho e morriam. Famílias, crianças, não é? Não só nas câmeras de gás, mas também enfileirados, né? Todas as crianças, as famílias eram mortas. Mas nós estamos dizendo tudo isso fazendo uma comparação muito distante em relação à brutalidade do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é um assassinato em massa da consciência. A religião está fazendo isso. Ela traz a sua ideologia, traz a sua teologia, traz a sua teologia de exclusividade, de legalismo, né? Nós falamos da frieza que traz os rituais, a cerimônia, trazendo a centralidade da religião nos rituais e na cerimônia e excluindo outros povos, outras pessoas, né? Existe um problema aí. Por que as pessoas caem nessa armadilha religiosa de tirania, de instituições tiranas ou de líderes que trazem para si a autoridade espiritual sobre todos, que trazem para si a autoridade, o oráculo, o falar de Deus sobre todos, e as pessoas ficam dependentes deles, que são tiranos? Por quê? Talvez por falta de conhecimento da história. Quando o povo não conhece a história, ele segue qualquer tipo de teologia que colocam para esse povo. Então o povo ele não conhece a história e assim ele permite entrada de líderes tiranos, como ele não conhece a história, não é? Se as instituições que são dominadas pela tirania, pela exclusividade, elas conhecessem de forma correta como Jesus ele explicou sobre a autoridade espiritual, sobre a pirâmide de hierarquia, elas não cairiam nessa desgraça, nessa mentira da tirania da autoridade espiritual. Elas não cairiam nisso. Por causa da história, por conhecimento da história, né? Quando Jesus disse que o menor que serviria o maior, que se você quiser ter alguma autoridade, você tem que lavar os pés das pessoas. Ouvi um pastor dizendo que ele não é autoridade espiritual sobre ninguém, ele está ali para servir, e as pessoas escolhem se querem conselho dele ou não. Então, falha da história, por falha da história, então, as pessoas elas podem cair nessa armadilha, de levantar tiranos. Então, sem história, nós ficamos insensíveis. Sem histórias, nós ficamos levados de um lado para o outro, de acordo com o que pregam, errado ou não, você não consegue discernir, você não consegue estudar,
você não sabe o que está acontecendo, você não conhece a história da sua igreja, você não conhece como a sua igreja se formou, se ela está pregando ainda a reforma ou se ela já ultrapassou isso e já prega coisas para a cultura de hoje, para envolver os homens contemporâneos e não antigos. Você não sabe se a sua igreja foi formada 100 anos atrás no meio pentecostal, levado por ventos de doutrinas que achando que o Espírito Santo vai ser derramado em todo culto e todo mundo vai falar em línguas e todo culto vai ter revelação, todo culto vai ter visão. Como assim? Isso surgiu quando? Quando que surgiu isso? Você sabe se frequenta alguma igreja assim? A sua igreja, por exemplo, prega que Jesus ele vai nos poupar do arrebatamento e da tribulação e vai nos arrebatar antes. Aonde surgiu essa ideia? Jesus disse isso? Não, quem disse isso foram os neopentecostais por volta de 1900, 100 anos atrás. Então você sabe dessa história, como que inventam isso há 100 anos atrás? Jesus não falou nada disso há 2000 anos. Os reformadores não falaram nada disso há 1500 anos. Então, estão te entregando uma mensagem que Deus vai te poupar da tribulação, sendo que você não sabe nem se a tribulação já começou, você vê o sofrimento da humanidade. Nós estamos falando aqui do sudeste do Brasil, onde nós estamos falando de uma região rica, rica no sentido de poucas pessoas passando fome, existem, mas são poucas. Agora você olha para a África, olha para o Iêmen, olha para outras regiões de guerra, você vê que é um massacre do ser humano. Então, você não sabe, a gente não sabe nem se começou a tribulação ou não, sabemos que o mundo já está atribulado, mas como que vem com uma doutrina para você que você vai ser arrebatado antes do sofrimento? É a questão de história, é a questão de história. A gente discerne bem, sabe? Coisas matemáticas. Você tem um bom discernimento e eu tenho um bom discernimento de lei, de regras, de cerimônia no culto. Nós temos discernimento até que nos envolve de forma errônea, de você trazer o Antigo Testamento para os dias de hoje e você achar que pode barganhar com Deus. E você achar que se você fizer, Deus abençoa, se você não fizer, Deus te amaldiçoa. Também uma teologia completamente fora do contexto atual. Então, se a gente não conhecer a história, a gente começa a levantar líderes tiranos, que eles que colocam a ideia deles e você não sabe, você apenas aceita porque você não conhece a história. A história traz isso, a gente sabe discernir leis, a gente sabe discernir coisa matemática, a gente sabe discernir coisas palpáveis, a gente sabe discernir som, aroma, a gente sabe discernir os dias contados, só que a gente não sabe discernir ideias, a gente não sabe discernir consciência, a gente não sabe discernir história. E por causa disso que líderes tiranos eles se levantam. Tem uma falha da psicopatia, né, chamado assim, que isso aqui é muito importante, porque a ideia nazista era exterminar outras raças, porque eles achavam que a raça ariana era a raça perfeita, com DNA perfeito. Então, judeu, muçulmano, europeu, asiático eram só humanos. Mas eles não, eles eram os humanos perfeitos, de genética perfeita, fazendo assim alguns médicos experimentos de nascimento de pessoas da mesma raça, de cruzamento da mesma raça ariana, para desenvolver um humano perfeito. Então, sendo assim, excluindo os outros humanos. Então, existe hoje isso. Existe hoje isso, cara. Tem instituição que se acha perfeita. Eu vi um líder religioso ontem e infelizmente, eu achei assim uma desgraça. O cara falar que... Cara, vou falar o cara mesmo, porque eu não posso falar dele com outra expressão. É um cara. Ele falou que as pessoas que estão saindo do meio deles, que é uma igreja, uma instituição, elas não merecem nem ser tratadas com amor. Elas não merecem nem ser visitadas. A expressão que ele usou é porque não são do nosso meio.
Aí você vê o nazismo falando de uma raça perfeita e as outras raças imperfeitas. Aí você vê esse tirano, esse maldito entregando uma mensagem maldita, satânica, falando que eles são especiais e quem saiu do meio deles é porque não pertencem a eles e não são dignos nem de amor, não são dignos de perdão. Falou isso veementemente. É uma ignorância na história, é uma mensagem de Lúcifer ensinando sobre amor e perdão. É assim que Lúcifer ensina sobre amor e perdão. É assim que a Alemanha ela foi enfeitiçada. Quando se começou a falar que os alemães e aquela raça era uma raça perfeita. E eles foram enfeitiçados por isso, excluindo judeus, muçulmanos, outros povos, ciganos. O pensamento é o mesmo. A tirania é a mesma. Nós somos melhores, nós somos exclusivos. Você quer casar, casa quem está no nosso meio. Você não pode casar com o de fora, porque o de fora é ruim. Inventam até o julgo desigual, que não tem nada a ver com isso. Então você tem que casar com a pessoa da mesma igreja, com a mesma instituição. As amizades sua tem que ser amizades com a mesma instituição, não pode ser de fora. Porque senão você está se misturando. É uma ideia nazista, é uma ideia satânica, é uma ideia anticristã. Se você vai falar de anticristo, você começa a falar desse homem que falou isso. Você começa a falar de um anticristo, anti-amor, anti-perdão. Então tá aí mais um pouquinho do campo de concentração religioso, que faz separação de raças, de pessoas que não conhecem a história, por elas não conhecerem a história, por elas não estudarem o contexto, por elas não estudarem as culturas, os povos, as nações que subjugaram Israel, a Roma que subjugou a igreja, filosofia grega, mensagem de Jesus, mensagem dos apóstolos. Por essa falta de conhecimento eles caem na ideia de que eles são melhores, de que eles são exclusivos e que eles não precisam amar. E quem saiu do meio deles são caídos, são malditos, e você cai nessa coisa, nesse feitiço. Não tem mais o que falar sobre essa pessoa que falou isso, esse cara que falou isso. Amém? Parte 3, campo de concentração religioso.